mas é muito importante que a gente ore por eles, porque são eles que pastoreiam os pastores das nossas igrejas, e isso é muito importante para as nossas vidas. De alguma forma também estão sendo canal de bênção para nossas vidas. Então que você possa lembrar deles, orar por eles. Amém? Queria compartilhar a palavra, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 10, a partir do versículo 14. João 10, a partir do versículo 14. João capítulo 10, a partir do versículo 14 até o versículo 21. O tema da mensagem de hoje é os privilégios de ser ovelha do bom pastor. Os privilégios de ser ovelha do bom pastor. Queria convidar para a gente ter um tempo lendo essa passagem, meditando no que a Bíblia fala. O texto começa falando assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, que é vida para nós, que é luz para as nossas vidas, para os nossos caminhos, que é, Senhor, uma das coisas que muitas vezes a gente tem negligenciado, mas é a fonte da solução dos nossos problemas, Senhor, por meio de uma ação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente a ignora, esquecendo que o Senhor a deixou como a Tua voz para as nossas vidas. Que nessa noite seja um momento em que ela, por meio do Espírito Santo, que é o Senhor entre nós, fale aos nossos corações, aplique em nossas vidas aquilo que o Senhor quer nos falar. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai. Te pedimos isso e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Os privilégios de ser ovelha do bom pastor. Começar falando um pouco do que está acontecendo aqui nessa passagem. O que é que estava acontecendo no contexto dessa passagem. Logo antes, se a gente tivesse oportunidade de ler, mas como é muito longo o texto, e eu vou resumir aqui para vocês. Jesus havia curado um cego de nascença. É tão comum para a gente ouvir as curas nos evangelhos, que isso acaba se tornando normal. Mas isso não é normal. Isso é algo extraordinário, é um milagre. E nesse caso específico, Jesus havia curado uma pessoa que não enxergava, e que não enxergava não era só por um acidente, ela nasceu sem enxergar. Algo assim que era realmente muito difícil para uma pessoa, se você parar para se imaginar no lugar dela. E na passagem que antecede esse texto que a gente leu, um pouco antes, no versículo 9, capítulo 9, Jesus curou esse homem. Curou. Ele não via, e por uma ação sobrenatural de Jesus, aquele homem passou a ver. Isso é registro histórico, isso está aqui registrado na Bíblia, que foi fruto de avaliação de várias outras pessoas na época, e isso aqui é comprovado pela historicidade, porque as pessoas que estavam ali testemunharam que isso foi verdade. Tá? Então, isso foi o fato que tinha acontecido, e esse homem, diante dessa cura, que foi tão extraordinária, foi levado aos fariseus, que eram os religiosos da época, para que eles investigassem
o que é que tinha acontecido. Afinal, uma cura não é algo muito normal. E o homem, ele foi questionado 2 vezes por aqueles fariseus sobre o que ele pensava sobre Jesus. Eles estavam querendo achar alguma coisa ali para sabotar aquilo de tão especial que tinha acontecido. Eles queriam descredibilizar Jesus no final das contas pelo fato e usavam um argumento da cura ter sido realizada no sábado, que para os judeus era algo sagrado e que não poderia haver nada naquele dia, eles tinham que descansar. Enfim, é um outro momento que a gente precisa gastar para explicar isso, mas para eles era um pecado aquilo ter acontecido. E no final da conversa, diálogo vai, diálogo vem, a conversa termina o homem dizendo, olha, eu não sei se ele é pecador, se ele não é, eu não sei bem explicar o que aconteceu, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu sei que aconteceu isso e me parece que se alguém faz isso, esse homem deve ser de Deus. É mais ou menos assim a conversa. E no final das contas, os fariseus, não conseguindo o que eles queriam, dizem, ó, expulsa esse cara daí, e acusam ele. Como é que você, sendo cego, pecador, quer ensinar pra gente alguma coisa? Cai fora e tal. E depois disso, Jesus reencontra esse homem e, diante daquele encontro, daquele reencontro, aquele homem faz uma confissão de fé pública em Jesus. Ele diz, Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Senhor, eu creio, isso aqui foi algo de Deus que aconteceu. E é exatamente após esse contexto, essa passagem, que Jesus ele faz um discurso se apresentando primeiramente como a porta, nos primeiros capítulos, versículos, e depois ele usa uma imagem, que é a figura do bom pastor, que é o que a gente vai falar hoje. Jesus, ele, ao longo da passagem, ele contrasta o seu papel com 2 imagens. Primeiro, ele fala que existe uma outra figura que é diferente do bom pastor, que é do ladrão. E depois ele fala do trabalhador assalariado, o trabalhador contratado. E o ladrão, nesse contexto aqui, ele fala como o inimigo. Parênteses, o bom pastor aqui, gente, tem a ver com o contexto agropastoril, tá? Isso não é o pastor da religião, da igreja. Isso aqui é o pastor que existia naquela época, naquela cultura, você tem que parar para entender o que estava acontecendo ali. Era normal, era uma cultura agropastoril, as pessoas viviam daquilo, existiam pastores no campo, em vários lugares você ia ter pastores cuidando de suas ovelhas, apacentando o rebanho. Então Jesus está se apresentando como bom pastor nesse sentido. E ele usa aqui a figura do ladrão como uma figura que existia também naquela época, de pessoas que iam e buscavam roubar as ovelhas, porque tinha um valor comercial, e era exatamente o oposto da figura do bom pastor, porque o bom pastor era aquela pessoa que buscava proteger as ovelhas, e o ladrão era quem queria roubá-las, quem queria roubá-las para usar como alimento, usar para venda, né? O lobo também é usado. E uma outra imagem que ele usa aqui é do trabalhador contratado, que é um pouco mais ameno, né, a figura do trabalhador, mas também difere do bom pastor, porque apesar dele estar ali para zelar pelas ovelhas, ele recebia uma remuneração por aquilo, e o seu zelo com aquelas ovelhas era diferente. Ele tinha um limite até onde ir por aquelas ovelhas. Ele, por exemplo, não se responsabilizava se animais selvagens atacassem aquela ovelha, porque eram fatos que não eram possíveis de controlar, diferentemente do pastor, que era normalmente o dono, era aquele que cuidava, que zelava como se fossem sua vida, e dava tudo por aquelas ovelhas. Então, considerando esse contexto, fica claro que Jesus está usando essas 2 imagens justamente para contrastar com a imagem de quem ele estava se revelando. E justamente para acusar, diante desse contexto dos embates com os fariseus, que ele era o bom pastor, enquanto aqueles homens eram, na melhor das hipóteses, trabalhadores assalariados, e na pior das hipóteses, ladrões. Afinal, como é que um homem é curado, um homem que não via e passa a ver, e os homens, ao invés de dizerem que bom, que bênção, que coisa maravilhosa, você vai poder ter uma vida diferente, eles chamam aquele homem e dizem, peraí, me conta como é que foi essa história. Não me conta para eu ficar feliz contigo, não me conta para que eu possa saber se Jesus é pecador ou não é pecador. Então Jesus usa aquela imagem principalmente para rebater aquele cenário tão forte que havia acontecido, de homens que se diziam mestres, que se diziam líderes religiosos, mas não se importavam com aquelas pessoas.
não estavam se importando com elas. E tentando trazer isso para o nosso contexto atual, para a nossa realidade, para os nossos dias hoje, eu quero começar te desafiando a se enxergar, em primeiro lugar, como essa ovelha. Como ovelha. Eu sei que a nossa cultura hoje, ela tem a cultura ela tem a ênfase de nos fazer, nos enxergarmos muito mais como leões, porque você tem que conseguir, porque você não vai errar, porque tudo vai ter que funcionar do jeito que essa sociedade impõe, porque tudo tem que ir no ritmo da perfeição e da celeridade que o mundo anda. Mas, no contexto bíblico, me parece que a figura da ovelha, ela revela muito mais do que é o ser humano em sua essência, do que muitas vezes o que a gente tem sido desafiado e confrontado a ser aí fora. As ovelhas são animais frágeis, animais dependentes. A ovelha dependia do pastor para lhe prover abrigo, para lhe guiar, para cuidar dela, para quando ela estivesse doente, lhe apoiar, lhe ajudar, e para lhe livrar de qualquer ataque que pudesse acontecer. Isso parece muito com o ser humano, porque nós somos muito mais frágeis e dependentes do que a gente imagina. Nós muitas vezes nos achamos super-heróis, mas basta acontecer algo que fuja do nosso controle para a gente perceber quem de fato nós somos. Eu não sei quantas pessoas já passaram por experiências próximas da morte aqui, mas quem já passou certamente vai ter essa dimensão um pouco mais clara. Eu já passei por um acidente muito grave, em que o carro capotou 3 vezes, e durante aqueles segundos eu não sabia se ia sobreviver ou não. Sinceramente, é tudo muito rápido, mas diante daquilo, você acha que simplesmente pode acabar a sua vida ali. E graças a Deus, não foi o momento, Deus me preservou, mas depois daquilo, eu pude ter uma outra perspectiva da vida de ver como nós somos frágeis. E isso é um primeiro ponto que esse texto começa a revelar para a gente, das nossas características, porque essa é a realidade. Isso que é a vida real e que a gente se vê na Bíblia como uma ovelha. Pelo menos é isso que Jesus nos desafia a ver. E nesse contexto, ele se apresenta como o bom pastor. E hoje a gente vai compartilhar sobre os privilégios de sermos ovelhas do bom pastor. Eu queria trabalhar 3 pontos aqui, que nesse texto, por esse texto, eu vejo que é um presente que Deus nos deu e que a gente deveria se alegrar todos os dias por sermos ovelhas dele. Algo maravilhoso da parte de Deus. Primeiro ponto que a gente vê aqui no versículo 14, logo no primeiro, é que Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. A palavra conhecer aqui, ela é diferente do que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Né? Você pergunta, você conhece fulaninho? Eu conheço fulaninho, ele trabalha comigo, ele estudou comigo na faculdade, coisas do tipo. O conhecer no original aqui tem a ver com um conhecimento íntimo, pessoal, profundo. E essa ideia, meus irmãos, é algo que tem muito a ver com o que nós seres humanos desejamos. A gente tem um desejo natural de ser conhecido, principalmente por pessoas que nós gostamos, que nós admiramos. Não sei se você já parou para perceber, mas todo fã, né, que tem, ele admira uma pessoa, ele gosta muito de alguém, ele não se contenta só em ler notícias sobre aquela pessoa. Normalmente, um dos seus maiores desejos, qual é? É conhecer aquela pessoa. Eu quero encontrar com ele, eu quero perguntar coisas a ele, eu quero saber como é que ele vive, o que é que ele faz, como é que é. Eu quero poder ter a oportunidade de me relacionar com aquela pessoa. Né? Ontem eu vi uma reportagem da Fórmula 1, não sei se vocês viram, de uma criancinha que ela é apaixonada por Hamilton da Fórmula 1. Não sei se alguém viu na televisão. Depois vocês vejam. Ele ficou assim, alucinado quando ele teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Né? Ele conversou com ele tinha uma pessoa da família dele tinha uma doença grave, o irmão dele, e Hamilton conheceu ele e disse que agora queria ajudar ele,
disse que no dia da corrida hoje, eu nem sei se aconteceu, eu não vi, iria colocar ele para andar no carro. E eu vi como aquele menino que tinha uma admiração por ele ficou encantado por poder conhecer aquela pessoa intimamente, poder olhar no olho dele. E a passagem que a gente leu, ela revela exatamente que um dos privilégios que a gente tem, enquanto ovelhas de Cristo, é que Ele nos conhece de forma pessoal, de forma profunda, de forma íntima. E isso é algo fantástico, porque o nosso Deus, muitas vezes por ser tratado como o Deus todo-poderoso, soberano, dono de todas as coisas, é difícil para a gente se ver como uma pessoa que está sendo conhecida por Ele de forma pessoal, que Ele conhece as nossas necessidades, conhece os nossos sofrimentos, conhece os nossos dramas, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos pecados, até aqueles que ninguém sabe. O nosso passado, que conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro, conhece tudo sobre nós. E isso nos faz se sentir privilegiados, nos sentirmos privilegiados, porque existe um Deus que nos conhece. Ele não criou o mundo e disse, vai mundo, segue. Ele se relaciona com suas ovelhas e ele conhece as suas ovelhas. E além disso, uma coisa muito impressionante também é que além da gente ser conhecido por Jesus, o texto diz que nós temos o privilégio de conhecer a Ele. Diferentemente de outras religiões, que muitas vezes o Deus ali revelado é um Deus distante, um Deus que impõe medidas, ações que a gente precisa tomar. O Deus revelado na Bíblia, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele fala de relacionamento. E isso talvez seja um dos grandes diferenciais da fé cristã. É que Deus se relaciona. E se relaciona com a sua criação. Perceba a profundidade do que Jesus fala. Assim como elas me conhecem, ou seja, nós, as ovelhas, o conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Jesus está falando que a profundidade do nosso conhecimento com Ele, ela é ao ponto de como Jesus se relaciona com Deus Pai e Deus Pai se relaciona com Deus Filho. E tudo isso pode ser vivido, para que isso fosse possível, Ele nos deixou a sua palavra como fonte principal de revelação. E além disso, Ele deixou o Espírito Santo quando Ele foi e disse, olha, Ele é que vai habitar em vocês e Ele que vai fazer conhecido o próprio Deus. João capítulo 16, nesse próprio livro que a gente está lendo, a partir do versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Deus deixou para nós aquilo que era necessário para que a gente pudesse conhecê-lo. Isso é algo fantástico. Isso é algo que muitas vezes a gente diz, cara, será que isso é verdade? Porque muitas vezes eu não creio e não vivo isso na minha vida. Por meio dessa dupla, da presença do Espírito Santo e pela revelação da Escritura, Deus nos revela tudo, absolutamente tudo, que nos é necessário para que a gente possa conhecê-lo nessa vida. Talvez Ele não revele tudo que a gente deseja conhecer, mas Ele revela tudo que a gente precisa conhecer. E isso nos dá uma sensação incrível de saber que a gente não está desamparado, que existe um Deus que nos conhece. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quer conhecer mais a Deus, busque diariamente pela presença do Espírito na sua vida. Procurar e será dado. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a lógica da Bíblia, isso está escrito. E não abra mão de meditar nas Escrituras, que é a revelação dele, de orar ao Senhor diariamente, dizer, Senhor, se faz conhecido, porque o Senhor já disse que era um desejo do Senhor para a minha vida. Na medida que a gente avança em conhecê-lo, nós vamos sendo transformados à imagem do Filho, e a nossa vida espiritual, a gente vai caminhando e dizendo, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem me dado o privilégio de experimentar uma vida contigo ainda nessa vida, e plenamente na eternidade. Então esse era o primeiro privilégio. O privilégio
de sermos pessoas, ovelhas, conhecidas pelo bom pastor, e que ele, além disso, nos permite conhecê-lo. Isso é algo muito precioso. E o texto continua dizendo, como uma segunda característica, o texto fala assim: e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui a gente tem uma relação de... Quem lembra o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou tanto o mundo que deu seu Filho. Ou seja, a entrega da vida é a maior prova de amor. E aqui a gente vê um segundo privilégio, e a gente se lembra de algo muito precioso, que é o bom pastor, ele ama as suas ovelhas. O bom pastor, Jesus Cristo, ama as suas ovelhas. Mais do que nunca, meus irmãos, a gente está vivendo numa sociedade de pessoas desesperadas por se sentirem amadas. Eu não sei se você aqui hoje, de repente, tem enfrentado um vazio em sua alma por não estar se sentindo amada, ou se sentindo menos amado ou amada do que deveria. Mas uma das provas claras disso são as redes sociais. Basta a gente gastar, basta ter um pouco de olhar sociológico para as redes sociais, que a gente vai ver o quanto a ansiedade, né? As próprias selfies, os estudantes, a psicologia explica que isso é um reflexo de uma necessidade de autoafirmação e de ser amado por pessoas que estão ali, você está se expondo, e você quer que pessoas olhem, que pessoas enxerguem, e que olhem, e que digam, né, poxa, eu estou vendo aquela pessoa. Existe uma relação de carência naquilo, não que seja um pecado você postar uma selfie. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que existe algo por trás ali que muitas vezes a gente não identifica. Muitas vezes a gente não lê porque a gente não tem essa concepção. Pessoas que são, isso você pode não acreditar, mas pessoas têm crise de ansiedade pelo nível de curtidas que suas postagens recebem ou não. Alguém já ouviu falar nisso? Isso é verdade. Ah, não, vou excluir minha postagem porque teve pouca curtida. Isso é verdade. Os jovens têm sofrido coisas como essa. Ah, eu tenho poucos seguidores, né? Eu vou contratar uma empresa para me dar mais seguidores. Existe isso. Existem empresas para que você tenha mais seguidores nas redes sociais, né? E você registra. Outra marca, as pessoas registram sua vida inteira nas redes sociais. Isso é um sinal também da necessidade de se afirmar. Eu preciso que as pessoas vejam o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Não que seja um pecado, repito, a gente fazer isso, mas isso revela algo do nosso coração. As pessoas querem ser conhecidas. Então isso é uma marca. É pessoas querendo se sentir serem amadas, a sentirem vistas, cuidadas. E diante desse texto, isso é um bálsamo para a nossa alma, porque a gente vê que um segundo privilégio de ser ovelha de Jesus é que nós somos verdadeiramente amados por Ele. Nós somos verdadeiramente amados por Ele. Você já parou para refletir que existe alguém que te ama incondicionalmente, sem limites, sem condições, sem situações, independentemente do que esteja acontecendo? Esse é o amor de Jesus pelas suas ovelhas, pelos seus. E o amor de Jesus, sendo visto por essa perspectiva, ele é libertador, meus irmãos, porque essa verdade nos permite saber que a nossa alegria, que a nossa satisfação, ela não dependem de outras coisas mais que vão nos encher ou deixar de nos preencher, porque nós já somos plenamente satisfeitos em Cristo. O amor de Jesus é suficiente para satisfazer a carência mais profunda da nossa alma. Isso é uma verdade bíblica que, se o mundo entendesse e vivesse, muita coisa se resolveria. E é a partir dessa compreensão, dessa experiência, que nossa alma passa a ser tão satisfeita em Cristo, que começa a transbordar de amor para alcançar as pessoas que ainda não vivem isso. E é por isso
que o texto continua dizendo: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Jesus, ele tinha esse amor transbordante em sua alma. Jesus é Deus. Jesus, ele ama de forma perfeita, o que a gente nunca vai conseguir. E nesse discurso, ele diz claramente que ele não estava satisfeito, porque ainda haviam ovelhas que deveriam estar no seu aprisco e que não estavam. Era uma inquietação. No contexto, aqui Jesus estava falando claramente dos gentios. Jesus estava começando a falar e anunciar que a salvação não era só para os judeus. Claramente essa passagem revela isso. Mas trazendo isso para a nossa vida, isso me faz refletir que essa inquietação que havia em Jesus, ela também precisaria estar em nossos corações. Uma inquietação que Jesus teve há 2000 anos atrás, também deveria nos inquietar hoje. Ou seja, a gente deveria estar se perguntando, quais são as ovelhas de Jesus que ainda não estão aqui? E aí vai passar nomes na sua cabeça. Quando eu digo aqui, não é no espaço, é na fé, é vivendo o reino, é entendendo esse amor, é entendendo essa salvação. E aí certamente na sua cabeça, talvez a lista de nomes ela não se acabe, né? Durante esse momento que você está pensando aí. Poxa, tem fulaninho, tem fulaninho. De repente é um filho, de repente é um pai, de repente é um primo, é um amigo, enfim. Mas o fato é que essa inquietação deveria ser uma inquietação nossa. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que precisam vir. Eles precisam conhecer o que é esse amor. Um amor que só o bom pastor pode revelar. Eu creio que isso precisa ser realmente reavivado, meus irmãos, em nosso coração. E eu oro para que esse amor de Jesus, ele transborde em nossas vidas hoje, ao ponto da gente se sentir positivamente constrangido, a tal ponto de lembrar que a gente precisa dizer, Senhor, eu não posso esquecer dessas pessoas que ainda não estão vivendo isso. Por favor, Deus, não me deixe esquecer, porque Tu és o bom pastor, Tu ama as Tuas ovelhas, e essas pessoas precisam conhecer isso, Deus. Eu preciso, Senhor, me envolver com isso. Por favor, Deus, me ajuda. Que seja um sentimento vindo do Espírito Santo em nossos corações nessa noite. E o terceiro e último ponto que a gente vê aqui como um dos privilégios de sermos ovelhas do bom pastor é que essa própria passagem que a gente leu, Jesus ele diz assim, olha, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O bom pastor, Jesus, ele guia as suas ovelhas. Claramente, esse versículo que a gente leu acaba de dizer que uma das suas tarefas, missões, é conduzir as suas ovelhas. E a gente vive numa realidade que a gente tem visto tantas coisas desencontradas, perdidas, né? Pessoas vão para um lado, vão para o outro. Basta a gente ter uma conversa mais profunda com algumas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente vai ver, nossa, como essa pessoa está perdida, ela não sabe para onde vai, para onde vem. Nossa, como tá essa situação, né? E por isso que o terceiro privilégio de ser ovelha do bom pastor é poder ser conduzido para o alvo certo, por meio do caminho certo. Isso pode parecer simples para nós que estamos na fé. Ou até não, porque pode ser que existam pessoas hoje aqui que estão na fé e digam, poxa, eu tenho me sentido tão perdido, tão desamparado. E eu queria lhe lembrar que Deus, Jesus, é o bom pastor que nos guia. Ele fala. E basta a gente dizer assim, Senhor, me ajuda a ouvir Tua voz, me ajuda a ser guiado pelo Senhor, Pai. Eu percebo que, inclusive falando disso, uma das coisas que muitas vezes aflige os cristãos é pessoas se perguntando se elas estão fazendo as escolhas certas em suas vidas. Talvez você já tenha se perguntado isso. Diante de uma decisão, diante de uma escolha, você diz, poxa, será que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Isso é comum, né? Será que é por aí que Deus quer que eu vá?
E deixa eu trazer uma resposta bem prática para isso. Quando a gente se torna seguidor de Jesus, ou seja, quando a gente, assim como esse cego um dia disse, olha, Senhor, eu creio em Ti, Pai, e agora eu quero me render na Tua presença, eu quero seguir o Senhor, eu não sei como é que vai ser, como é que vai, como é que não vai, mas eu quero viver uma vida contigo. A proposta que a gente recebe, o desafio que a gente recebe é bem maior do que simplesmente dizer que agora a gente é crente, ou mudar algumas rotinas, ou passar a frequentar os cultos dominicais. A proposta ela é muito mais radical e muito mais desafiadora do que isso. Porque Deus, na verdade, Ele espera mudar nossas vidas e, mais especificamente, Ele quer mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Em teologia se chama cosmovisão, a forma como a gente está olhando as coisas. Agora a gente passa a ser desafiado a enxergar toda a nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, sob a perspectiva de Deus e sob a perspectiva da palavra, que é a forma como Ele se revela a nós. É como se agora, eu que não tinha óculos e estava vendo as coisas embaçadas, né, porque eu não estava tendo uma perspectiva de mundo, eu coloco um óculos e Deus começa agora a dizer, olha, existe uma nova lente para que você enxergue o mundo, as pessoas, os planos, existe uma nova forma de você lidar com seus relacionamentos, de você lidar com o seu trabalho, de você lidar com o seu patrimônio, de você lidar com o seu tempo, com sua família, com suas ideologias. Tudo isso tem que ser pego e tem que ser colocado diante da cruz. Tem que ser colocado diante de Deus e a gente diz assim, Senhor, agora tudo isso é para o Senhor. O que for de Deus eu mantenho, o que não for de Deus eu mudo. É isso que Deus chama a gente para fazer, é isso que a gente vê a igreja vivendo. Foi assim que Paulo experimentou. Aquilo que ele havia aprendido e que era bom, ele dizia, Senhor, eu vou usar isso. Por exemplo, Paulo era um estudante, foi um intelectual extraordinário. E aquilo serviu muito para que ele pudesse fazer o que ele fez, escrever os livros que ele escreveu. Mas tudo aquilo que não era de Deus, ele deixou. Abandonou sua antiga vida e disse, não, agora é vida nova, é vida com Deus. Então talvez esse seja um dos maiores paradigmas que a gente precisa quebrar, se a gente quiser experimentar verdadeiramente que Jesus nos conduza como ovelhas. E por que eu digo isso? Porque eu percebo que existem muitas pessoas que dizem, eu quero ser guiada por Jesus, mas na prática tomam decisões baseadas na sua forma particular de enxergar o mundo. Não consideram o que Deus deixou como palavra. Não os consideram, simplesmente dizem, não, deixa eu seguir meu coração. Isso é uma das coisas mais antibíblicas que existem, porque o próprio Deus disse, olha, coração enganoso, quem vai confiar num negócio desse? Não dá para confiar nele. Não dá para confiar. Então, uma das perguntas chaves que a gente precisa se fazer diante disso, se a gente quiser ser guiado e ouvir a voz de Cristo, é dizer, isso é compatível com aquilo que Deus quer para a minha vida? Isso é compatível com a forma de enxergar o mundo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a revelação de Deus? Ao nos tornarmos cristãos, meus irmãos, as nossas preferências e opiniões, elas são deixadas aos pés da cruz, e a gente precisa silenciar para ouvi-lo, e após ouvi-lo, a gente precisa obedecê-lo. Jesus já nos garantiu, nessa palavra que a gente leu aqui, que Ele vai nos conduzir enquanto ovelhas. Essa é uma de suas funções enquanto pastor. Então, o que cabe a gente é muito mais do que se esforçar desesperadamente para dizer, Deus, por onde ir, por onde não ir. É a gente não atrapalhar Jesus. Porque normalmente quando a gente coloca as nossas prioridades, os nossos desejos acima das coisas do reino, a gente atrapalha o Deus que já estava nos conduzindo. O que eu quero dizer é que isso é muito mais simples do que a gente imagina, porque muitas vezes a gente trata a vontade de Deus como algo meio esotérico. Ah, vou ou não vou? Vamos jogar um dado e vamos ver como é que vai dar. Eu queria dizer que, biblicamente, essa visão de vontade de Deus ela é muito mais simples. Se a gente tiver diante dos caminhos, vamos dizer, a vida apresenta caminhos para a gente, e a gente se coloca diante da palavra, a gente se coloca em oração,
e a gente busca honestamente, não de forma viciada, dizendo, eu vou dar um drible aqui em Deus, eu vou buscar como é que fazer a minha vontade. Se a gente faz isso honestamente, eu queria dizer que você pode ter a paz de Cristo, que Deus em sua soberania, Ele vai estar honrando sua atitude, e Ele vai estar lhe guiando por meio dessa atitude submissa que você está dizendo, Senhor, eu estou aqui humildemente, Senhor, me revela. Me faz olhar na Tua palavra e entender. Eu gastei tempo de oração, Senhor. Eu gastei tempo de oração. Eu ousaria dizer que se isso fosse verdadeiramente feito diante dos desafios que a vida nos coloca, certamente a gente veria vidas totalmente alinhadas com a vontade de Deus, porque Ele nos guiaria dessa maneira, e às vezes a gente até sem perceber está sendo guiado, e quando a gente olha para trás e diz, caramba, Deus me trouxe até aqui, louvado seja o nome de Deus. Então eu queria concluir essa passagem, esse momento, essa mensagem, lembrando das 3 características que Deus se revela. Primeiro, Ele revela os 3 privilégios, melhor dizendo, de ser ovelha. É que o bom pastor conhece as suas ovelhas e mais do que conhece, Ele permite ser conhecido. Isso é um privilégio, a gente pode conhecer a Deus. Segundo lugar, o bom pastor ama profundamente as suas ovelhas. Em terceiro lugar, o bom pastor conduz suas ovelhas para o alvo correto e pelo caminho correto. E ele, por meio de outra parábola, a gente lembra que ele é um pastor muito gracioso, porque quando tem uma que se desvia, o que é que ele faz? Aquela ovelha que sai das 100 e fica 99. Ele diz, eu vou atrás dela. Eu vou atrás dela. E o texto conclui, essa passagem que a gente leu, esquecido disso, curiosamente, no versículo 19, a Bíblia diz que houve 2 tipos de reações. Os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então a gente vê 2 tipos de reações diante de uma palavra tão profunda como essa. Em primeiro lugar, vemos um grupo que reage com incredulidade e rejeição, dizendo, eu que não vou ouvir esse homem está doido. E um outro grupo que diz, tá aí, eu creio nisso, e eu estou admirado com isso, eu nunca ouvi nada igual a isso. Eu nunca ouvi nada aí fora semelhante a uma proposta dessa que Jesus revela. Isso não pode ser normal. Um endemoniado não faz isso não. Então minha oração, meus irmãos, é que essa palavra hoje tenha servido para alcançar os nossos corações como alcançou esse segundo grupo aqui, trazendo fé e trazendo admiração em Cristo. Se você de repente ainda não é um discípulo de Jesus, que hoje você possa, de repente chegou aqui dizendo, poxa, eu sou um leão. Você possa dizer, Senhor, hoje eu percebi que eu sou uma ovelha. E eu quero fazer parte do teu rebanho, Senhor. Eu quero fazer parte, Senhor, pastoreia a minha vida, Pai. Que seja algo que invada o coração, se há alguém aqui que ainda não fez isso, porque é o melhor rebanho que você vai participar. Não existe outro melhor. Esse é o rebanho do bom pastor. E não há o que temer se você for tomar essa decisão. Na verdade, há o que temer enquanto a gente não toma essa decisão. Porque a gente, enquanto não faz isso, a nossa vida está sendo guiada por caminhos que a gente sequer sabe onde vai dar. E se você já é um discípulo, como a maioria dos que estão aqui, eu oro para que essa mensagem tenha servido como um refrigério, vindo do Espírito Santo para a sua alma. Saiba que você não está só. Você tem um bom pastor maravilhoso. Um bom pastor da sua alma maravilhoso. Ele nos conhece mais do que ninguém. Você pode dizer assim, poxa, Deus só me ama porque Ele não sabe quem eu sou. O texto começa dizendo, antes de dizer que Ele nos ama, Ele diz que Ele nos conhece. E isso é precioso. Ele nos conhece. E ainda assim Ele nos ama profundamente, ao ponto de entregar sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores. E por fim Ele nos guia. Nós não estamos só.
Por mais que pareça que você esteja andando só, em momentos da sua vida, você não está só. Deus está lhe guiando como bom pastor. E se você de repente tem resistido a ouvir a voz desse bom pastor, que você diga: Senhor, limpa meus ouvidos, Pai. Tira aquilo que está ruindo e aquele ruído do mundo e me ajuda, Senhor, a ouvir o Senhor para que eu possa ser guiado por Ti, Jesus. É uma graça imerecida, meus irmãos, e isso é um amor imerecido. Deus, quando Ele se revela como um bom pastor aqui nessa palavra, isso deveria nos fazer vibrar de alegria por saber que nós temos um Deus que é assim. Não existe um Deus como esse em nenhum outro contexto religioso que se apresenta. Não existe, só Deus. Talvez a gente esteja ouvindo isso durante tanto tempo em nossa vida e a gente se acostumou, né, a ouvir um Deus amoroso, gracioso, um Deus que nos cura, que nos liberta, que vai exercer justiça diante daqueles que não se renderem a Ele. Mas isso é algo fantástico. Nós temos um Deus que cuida de nós como um bom pastor. Que isso possa refrigerar nossa alma, nos revigorar e que nos leve para um novo momento na nossa espiritualidade. Nós podemos louvar esse Deus, nós podemos dar uma salva de palmas para esse Deus, dizendo assim: Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Nosso Deus é digno. E que seu coração, mais do que suas palmas, seu coração exulte nessa verdade, porque isso é que nos traz vida. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos. E a gente tem um momento de oração. E depois a gente vai encerrar louvando aqui a Deus. Porque não tem como ouvir uma palavra dessa sem dizer assim: Senhor, eu me rendo na Tua presença, Pai. Senhor Deus e Pai, eu não sei nem como uma palavra dessa, Senhor, que eu sei que tem muitas limitações, em muitos sentidos, Senhor, pelo fato de ser um ser humano transmitindo, como ela pode alcançar corações, Senhor. Mas eu sei que por meio da Tua palavra e por meio da Tua obra sobrenatural, o Senhor faz com que a palavra ouvida, pregada, ela floresça nos nossos corações, Deus. Então eu quero te pedir, Senhor, por tudo isso que a gente ouviu aqui nessa noite. Eu sei que existem pessoas aqui, cada uma com seus dramas, com as suas lutas, com suas fases de vida, mas o Senhor é bom pastor para todas elas em cada momento que elas estiverem vivendo, Senhor. O Senhor as conhece, o Senhor as ama, o Senhor as guia, Senhor. E Tu és bom pastor mesmo quando nós somos mais ovelhas, Senhor. E isso é maravilhoso, Pai. Que essa noite seja uma noite de graça e de misericórdia para aqueles que precisam se reconciliar com o Senhor. Que essa noite seja uma noite de refrigério para aqueles que precisam ser revigorados junto ao Senhor. Que nós possamos depender, Jesus, do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo ele faça uma obra silenciosa em nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Senhor, ao mesmo tempo que feridos pela Tua palavra, curados por ela. E realmente desafiados, Senhor, a viver um novo momento na nossa fé, na nossa esperança, no nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, não deixa que essa palavra se perca diante de um mundo que eu tenho certeza que quando a gente sair daqui, vai fazer de tudo para que a gente esqueça. E para que a gente ache que o Senhor não é um bom pastor, que o Senhor sequer é pastor e que Deus nem se importa comigo. Que o Senhor se revele como um bom pastor a cada dia para cada um de nós, Senhor. É o que nós queremos te pedir, Senhor Deus, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém e amém. A gente pode encerrar cantando a música Somente em Cristo. Você pode ficar colocado de pé nesse momento e a gente tem um tempo encerrando esse culto com essa música tão bonita que a gente começou cantando aqui e dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, somente em Cristo. Isso é uma das marcas, meus irmãos, da reforma protestante. Enquanto a igreja estava inventando coisas, pessoas disseram: não, é só em Cristo, somente em Cristo está a minha esperança, somente no bom pastor está a minha esperança. Não há mais ninguém que possa fazer algo pela minha vida. E que a gente possa começar cantando assim: minha esperança em Cristo está. Ele é minha luz, força e canção. Ele é rochedo e proteção. Na tempestade amparo traz.
você use esse momento como um momento de louvor pessoal, você e Deus. E a gente encerra esse culto dando a honra e a glória a quem merece. Minha esperança em Cristo está. Ele é minha luz, força e canção. Ele é rochedo e proteção. Na tempestade amparo traz. Que grande amor, profunda paz. Em ti o medo se desfaz. Tudo pra Deus, conforto meu. No teu amor firmado estou. Esse verbo que desceu, ele é a nossa salvação, é a nossa esperança.